Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro 4º desta obra, ou quarta parte. Esperanças e Consolações. É formado de 2 capítulos e estamos no capítulo 1º, que fala das penas e gozos terrestres. Penas e gozos terrestres. Estamos no subitem que trata da felicidade e da infelicidade relativas. E hoje vamos para a questão 927. E Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: certamente o supérfluo não é indispensável à felicidade, senão não seria supérfluo, não é? Porém, o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será a real infelicidade daqueles que estão privados... Vou repetir a pergunta. Ora, não será real... Falta uma vírgula. Ora, não será real a infelicidade daqueles que estão privados do necessário? Então, nós não precisamos do supérfluo para sermos felizes, mas precisamos do necessário para sermos felizes. E Kardec pergunta se, então, aqueles a quem falta o necessário não estarão como que vivendo uma infelicidade real, já que estão privados do necessário? Resposta dos espíritos: na verdade, o homem só é infeliz quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Essa privação talvez se deva à sua própria culpa. Daí porque só tem a se queixar de si mesmo. Então, é como se Deus não tivesse dado. E às vezes nós deixamos passar oportunidades. Passou. Nós não pegamos, e aí ficamos sem. Pode ser que a gente não perceba isso, e aí bota na conta de Deus, que nos deixou sem o necessário. Daí porque só tem que se queixar de si mesmo. Se a culpa for de outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe tiver dado causa da infelicidade do outro. Vamos imaginar. Os escravos, até o século XIX, eram privados da liberdade. E a liberdade é essencial para a felicidade. Ninguém pode ser feliz cativo, escravizado. Não dá. Mas não dependia deles, não era uma incúria deles. Não é? A gente tinha uma escolha. Sendo assim, os responsáveis pela infelicidade deles eram aqueles que os mantinham escravizados assim. Isso é um exemplo. Questão 928. Evidentemente, pergunta Kardec, primeiro afirmando, não é, para depois perguntar. Evidentemente, pelas características de nossas aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação nesse mundo. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação. Cada um de nós tem vocação para algo. E se não seguirmos a vocação? A pergunta que Kardec faz é: quando não seguimos a vocação, os nossos males não proveriam disso, de não estarmos seguindo a nossa vocação? Resposta dos espíritos: é verdade.
E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos do caminho que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes assim a felicidade. Serão responsabilizados por isso. Então vamos imaginar, não é? Uma família de advogados e um dos filhos vem com dons artísticos, quer ser ator. E, não, mas é um absurdo. Não, na nossa família nunca teve isso. Tem que ser advogado, tem que ser advogado, tem que ser advogado, vai ser um advogado infeliz. E a infelicidade vai ficar por conta daqueles que forçaram, tiraram a liberdade, lembra que nós falamos da liberdade? Tiraram a liberdade do filho escolher o seu futuro de acordo com a sua aptidão natural. Continuando, 928A, continuação do anterior, pergunta Kardec. Então considerais justo que o filho de um homem altamente colocado no mundo fabrique tamancos, por exemplo, desde que tenha aptidão para tanto? Então, Kardec está perguntando aos espíritos superiores se eles acham justo que um filho de um homem bem posto socialmente na vida vá fazer tamancos, se isto for for esta a sua aptidão. Resposta. Não se precisa cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas necessidades. Porque o filho de um homem altamente colocado, como dizes, haveria de fabricar tamancos se pode fazer outra coisa. Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não as aplique em sentido contrário. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez pudesse ser um bom mecânico, etc. Um bom mecânico e um fabricante de tamanco para quem é rico pode ser a mesma coisa. Então você vai ficar sujo de graxa. Tem pessoas que não nasceram para uma vida acadêmica. Às vezes, no século XIX, aqui nesse contexto, era quase uma heresia dizer-se que uma pessoa de uma família abastada seria um artesão. Como? Não. Chega a falar de absurdo. Por quê? Porque existe um contexto aqui. Existe um contexto social, existe um contexto temporal, não é? Como é que a sociedade se organizava. Hoje é diferente. Hoje nós temos famílias ricas cujos filhos são artesãos, artistas, e não seguem a linha dos seus antepassados, e isso não causa mais espécie a ninguém. Que bom, né? Que bom. Porque o orgulho, penso eu, uma família com grande orgulho, ora, artesão de tamancos, mecânico de motores, no século XIX, nem vejo tanta diferença assim. Mas vamos lá, vamos adiante. Quem sou eu para falar do século XIX? Né? Viver lá, mas não lembro. Nenhum de nós lembra. Aqui vamos ter um comentário de Allan Kardec dizendo-nos assim: o afastamento dos homens da sua esfera intelectual é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada é uma fonte inesgotável de reveses. Ou seja, eu vou ser aquilo lá porque aquilo lá dá dinheiro. Para quem gosta. Para quem não gosta,
vai ficar deprimido e aí vai precisar sair daquele emprego, porque vai começar tomando remédio, porque não está feliz. Sabe como é que acontece hoje em dia, não é? Não está feliz. Hoje em dia não é difícil para o ser humano deprimir, porque começa a se sentir aviltado nas suas necessidades mais íntimas. Ser feliz, ou pelo menos buscar a felicidade, é uma necessidade do ser humano, como respirar. Né? Às vezes parece que não, mas é. Buscarmos a felicidade que este mundo pode nos proporcionar, né? Sem fantasias, baseados no necessário, para não criarmos ilusões na nossa cabeça e apegos que vão nos atrapalhar, realmente. Por isso é que a riqueza é uma prova tão difícil, porque ela é tão confortável, nos deixa tão à vontade com tantas coisas, mas nos tira um outro tipo de brilho. Porque vamos ficando acomodados, acomodados. É a porta larga. A porta larga pode facilmente nos levar à perdição. A porta estreita, porta muitas vezes das dificuldades, nos ajuda a ter foco. Já perceberam isso? Deixa nos comentários. Eu sempre convido. Bom, continuando aqui o comentário de Kardec. A inaptidão para a carreira abraçada é uma fonte inesgotável de reveses, ou seja, só traz problema. Depois, o amor próprio, aliando-se a tudo isso, impede que o homem, espírito encarnado, que fracassou, procure recursos numa profissão mais humilde, mostrando-lhe o suicídio como remédio extremo para escapar ao que ele julga ser humilhação. Então, fracassou naquilo que ele tentou, mas não era mesmo, não tinha dom para aquilo, se sente fracassado e tem que ir para algo mais simples, mais simples mesmo. E aí, se sentindo fracassado, achando que aquele mais simples é algo indigno para ele pode pensar no suicídio. Pode ser que hoje em dia, menos por essa causa, mas mais por outras causas, sim. Nós falamos aqui, né, sobre a questão da depressão, que é algo muito sério. É uma doença silenciosa, né? Ataca as nossas faculdades mentais, emocionais, e muitas vezes vai fazendo estragos que não são perceptíveis. A pessoa está muito mal, mas às vezes não passa. E dificulta poder ser percebida em sua dor e assistida nela, se não pedir ajuda, não é? Então, Kardec nos diz ainda, se uma educação moral o tivesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais teria sido apanhado desprevenido. O que quer dizer isso? Os tolos preconceitos do orgulho. Olha, eu não dou para isto. Vou fazer isso e faço bem. Ah, mas é muito menos do que aquilo lá. Sim, mas eu faço bem. Por que eu não aproveito a satisfação que isto que eu faço bem me traz? Ah, por causa do outro. O outro vai achar isso, isso e aquilo de mim. O outro tem direito de achar o que quiser. Não tem? O outro tem direito de achar o que quiser. É um problema do outro. A questão não é o outro. É o que eu acho de mim.
Muitas vezes o outro só está espelhando o que eu mesmo acho de mim. Eu não estou me validando para uma outra opção, o que é também um tipo de aprisionamento, né? Então, muitas vezes precisamos de ajuda para sairmos dessas ciladas que nós mesmos criamos para nós, né? Ajuda profissional para sairmos disto. Antes, né, que a situação fique mesmo mais grave. Sempre pode haver socorro? Sempre pode haver socorro. A não ser que a pessoa se interponha no seu próprio caminho e se coloque a sua vida em risco, né? A sua encarnação em risco. Nesse sentido que ele traz aqui do suicídio. E ele então diz, não é, que a educação moral. Vamos imaginar aqui a nossa doutrina espírita, que está alicerçada no Evangelho, as questões morais, que o importante é estarmos o quê? Voltados ao bem. Confiarmos de que se estamos fazendo bem, estamos plantando bem na nossa vida, é o bem que vamos colher. Não nos preocupemos com o que estamos fazendo, e sim como estamos fazendo o que nos é possível realizar. Não estamos fazendo mal a ninguém, nem a nós mesmos, estamos buscando fazer o nosso melhor a cada dia, graças a Deus. Então vamos nos felicitar com essa oportunidade, já que é para isso que aqui viemos, para crescermos. E não, a vida não vem para nos desvalidar, ao contrário, a vida nos valida. Quem vai nos desvalidar não é a vida, somos nós mesmos, né? Vamos acreditar no que o outro pensa. Mas o outro vai pensar. Olha, deixa o outro pensar. O problema é do outro. Vamos viver a nossa vida. Vamos buscar nos aproximar, sintonia, afinidade, com aqueles que têm afinidade conosco. Não é? Que estejamos lá, não é? Unidos com as afinidades, prosseguindo nos nossos propósitos de viver o melhor possível, não é? De plantar o bem que a gente possa a cada dia, para sairmos daqui melhor do que quando chegamos. Essa é a nossa meta, não é? Olhe como eu estou distraída. Então, olha, terminamos aqui a 928A. Amanhã estaremos de volta com mais um projeto, mais ou menos 15 minutos. Até lá, muita paz a todos.